Boa tarde a todos. Estamos na Semana Nacional do Sono. Este evento faz parte da Regional Interior de São Paulo e esse ano o tema da campanha é Sono é essencial para a saúde. E hoje nós temos dois ilustres convidados que vão compor essa mesa debatendo um tema inusitado, sono nas culturas. Ao longo da evolução e do desenvolvimento humano, existem várias condições que afetam os comportamentos e determinam aspectos cognitivos e culturais dinâmicos. A cultura é, em si, uma assinatura do homem na Terra. O mesmo acontece com o sono. Nós, efetivamente, dormimos de forma diferente daquela que fizeram os nossos ancestrais. As razões também são diversas, mas a relação entre o sono e a cultura está neste contexto inequívoco. Para falar sobre este assunto, esse tema, convido o Dr. Miguel Meire Cruz. O Dr. Miguel, ele é especialista europeu e internacional em medicina do sono, dirige a unidade do sono do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, na Faculdade de Medicina, e SEO do Centro Europeu do Sono, com unidade no Brasil, nomeadamente em Campinas. O Dr. Alan Eckley é neurologista, médico do sono pela ABS, e é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Departamento de Neurologia. Então, nós vamos começar essa apresentação. Vai ser praticamente uma mesa redonda, porque quando esses dois estão juntos, é difícil, é tão empolgante que não dá vontade de parar. É uma dupla, assim, maravilhosa. Acho que todo mundo que teve a oportunidade de acompanhá-los em uma Semana do Sono, acho que foi 2018, 2019, sabe bem o que eu estou dizendo. Então, vou fazer uma pergunta, vou fazer outra pergunta, mas vai chegar um tempo assim que, se for o caso, podemos até sair das perguntas e transformar isso num bate-papo, como dizem, num café filosófico do sono. Acho que podemos até chamar isso, né? Bom, então, eu vou fazer a primeira pergunta aos dois. Uma das razões pelas quais o sono tem tantas dimensões entre diferentes populações é que há diferenças culturais tão distintas no mundo. Até que ponto a cultura pode influenciar o sono? E o inverso? Isso também pode acontecer? Agora é com vocês. Olá, antes de mais, deixem-me dizer que é um prazer realmente falar aqui convosco. Eu penso que isto acaba por ser, em si, uma manifestação transcultural. E, portanto, temos aqui em evidência pelo menos duas culturas relativamente distintas e que se abraçam por vários motivos, mas é um prazer pessoal muito grande, em particular, partilhar este webinar com o Dr. Alain, de quem gostei muito logo desde o início e que propicia, de facto, algum entusiasmo nestes debates. Acho que é bom. Eu não sei, Alan, e obrigado a ti, Milene, obrigado por orientares e coordenares e moderares este webinar. Não sei se queres que eu comece, queres começar? Pode começar, Miguel, por favor. Não, eu penso que talvez seja oportuno aqui, obrigado, Alain, mas vamos de facto ser dinâmicos e sem cerimónias, portanto podemos interromper, como é óbvio, mas eu talvez dissesse, para ser objetivo, que não há dúvidas nenhumas de que uma e outra são verdades. Portanto, o sono é influenciado pela cultura e em si influencia também, a cultura influencia o sono, e esta tradução da forma como a cultura influencia o sono, acho que é evidente se nós remontarmos até ao passado, que acaba por ser um passado não muito distante, em termos de cultura em si, mas é fantástico como dinamizou. Nós, se colocarmos, por exemplo, se falarmos da história do sono e da forma como o sono foi entendido ao longo das diversas culturas, é interessante
e isto nós ensinamos nas faculdades, quer eu, quer o Alain, quer quem ensina tradicionalmente, diz sempre uma coisa que é, dormimos, por exemplo, menos 2 horas à volta disso do que dormiam os nossos antepassados há 100 anos atrás, ou no século passado, pelo menos. E isto sabemos hoje que pode não ser inteiramente verdade, pelo menos não para todas as culturas. E não sabemos sequer se isto é importante. O que é evidente é que o sono foi um primer, foi uma base indubitável desde o início, mesmo pensando antes da humanidade. Portanto, aqueles que antevieram a nós já tinham comportamentos de sono, mesmo os seres mais simples. E é interessante que a forma como dormimos e como nós nos habituamos ao sono e habituamos a esse comportamento e a dormir, variou muito. Nós, na pré-história, ou seja, quando, por exemplo, não havia luz elétrica, quando não havia nada para nos orientar durante a noite, e a noite era escura, e para além disso os nossos antepassados rodeavam-se de ursos, leões, predadores diversos, tinham que se proteger de alguma forma. Dormir era perigoso até. E, portanto, durante algum tempo, esse sono foi intercalado com períodos vários de vigília. Até que se procurou fugir a esse risco. E como aconteceu? Parece que as sociedades ancestrais resolveram esse problema, por exemplo, colocando-se em situações mais elevadas, em pontos mais elevados onde os animais não se pudessem chegar com frequência. Por outro lado, também ocorreu, em algumas culturas pelo menos, aquilo que hoje contrariamos com o co-sleeping, não é? Portanto, o dormir em conjunto era uma defesa, porque alguns dormiam enquanto outros estavam despertos a proteger quem dormia. E isso foi evoluindo e a necessidade, talvez nesses momentos em que aqueles que dormiam e aqueles que não dormiam tinham sentimentos talvez de angústia, porque muitos que durante o tempo que não dormiram sentiam mais aquilo que nós sabemos que é a individualidade da necessidade do sono, não é? Portanto, porventura, havia alguns que sentia mais o peso que era não dormir e talvez ficasse com raiva, talvez ficasse com zangado, com ira, e isso talvez tivesse modificado comportamentos na própria cultura, na própria população. Tanto que, depois disso, movimentaram-se talvez para grutas onde pudessem ser protegidos e onde pudessem estar protegidos. Tudo isto, imaginem, num ambiente altamente rude, sem os colchões que hoje temos, sem o quentinho nas zonas mais frias, com toda a aspereza, e na verdade é que os seres dormiam, efetivamente. E isto tiramos uma lição daqui, é que o sono é absolutamente essencial. Estejamos mais confortáveis ou menos confortáveis, nós temos que dormir. A forma como dormimos é que, pelos vistos, tem sido aprendida. E isto tem variado ao longo do tempo, depois com os gregos. Os gregos aceitaram o sono como um luxo, e quando chegaram à Renascença, à Idade do Renascimento, embora isto já fosse uma realidade em algumas outras culturas, e isto é interessante porque a história perde-se um pouco nas culturas exatas onde foi dominado um ou outro tipo de dormir, mas no Renascimento começou-se a debater mais, talvez pela necessidade criativa de fabricar, de criar, se dedicasse mais tempo a essas atividades. Então o sono foi repartido em 2 momentos importantes e intercalando com momentos de atividade que hoje em dia ainda algumas culturas persistem nesse domínio, nesse domínio. E é interessante aqui perceber, e isto é importante também ver esta história toda, porque muitas culturas que hoje assumem uma forma de dormir ou um comportamento relativamente ao ciclo sono-vigília, o fazem contaminados, digamos assim, contaminados pela história de facto do sono. E acho que talvez nós olharmos para isto com um olho filosófico, ao mesmo tempo que científico,
seja importante para compreendermos, e muitas vezes até com tradução clínica. Quando nós olhamos para o paciente e o paciente não se queixa de determinado tema, quando para nós é óbvio que ele, por exemplo, se compararmos as populações orientais com as populações ocidentais, as formas de dormir, o conforto que assumem é diferente. Nós temos colchões confortáveis, muitos dos orientais dormem em algodões no chão, duro, etc. E nós dizemos, não pode dormir tão bem. E a verdade é que quando olhamos para as características eletrogénicas e características objetivas do sono, muitos dormem melhor do que aqueles ocidentais, os europeus, os brasileiros, enfim. Alain, o que é que tu achas sobre isto? Desculpa estender-me. Não, eu adorei do jeito que você falou. Primeiro, tem só dar um oi para todo mundo aí, agradecer a oportunidade que a Milene cria para a gente, né, Miguel, de a gente se encontrar e bater um papo, né? E que é uma delícia para mim. Da outra vez foi uma satisfação e tenho certeza que essa já está sendo já. Mas é curioso quando a Milene provoca a gente, né? Se é o sono que altera a cultura, influencia, se a cultura influencia o sono, né? E a gente começa essa discussão e você traz essa visão, né, histórica da mudança do padrão do sono, né, na cultura ocidental. E trouxe uma coisa que eu acho bem curioso, que a gente discute pouco, não se discute pouco, né? Na medicina do sono a gente discute pouco, né? Que é uma perspectiva do sono, e sono relacionado com o aspecto de segurança, né? Em que, olhando, né, desse aspecto histórico, da pré-história, em que dormir, você está no estado de diminuição da vigilância, você está vulnerável ao ambiente, isso trazia risco à vida. E que, nesse momento, você procurar locais seguros, dormir, né, fazer co-sleeping, dormir com outras pessoas, possivelmente eram comportamentos bastante vantajosos, né, na perpetuação da espécie. E isso é essencial, na verdade, para a manutenção da vida, isso lá atrás. E a gente observando, né, ao longo das mudanças culturais, ao longo da evolução toda, né, seja, a gente pode observar que, atualmente, né, nas culturas ocidentais, nas cidades, a gente discute pouco sobre segurança, porque, felizmente, a maior parte de nós, no momento em que nós vamos dormir, a gente se deslocamos para um local seguro, que são nossas casas, nossos quartos, né, um local, né, controlado, temperatura controlada, que você estava falando, né, luz, aliás, ausência de luz, o mais quieto possível, né, e a gente pode se dar o luxo de querer conforto. Se no passado, né, a gente ia dormir, né, sobre graveto, sobre rocha, o que era possível, peles, né, a história se usava peles. Agora a gente vai querer um colchão de mola ensacado, individual, com pillow top, com um monte de coisa. Então, o aspecto de segurança parece que ele diminuiu, mas ainda é essencial. Eu me recordo de um trabalho do Congresso Mundial que teve em Praga, uns 4, 5 anos atrás. Eu me recordo de um pesquisador argentino em que ele avaliou a qualidade de sono numa população da periferia de Buenos Aires. E o sono era ruim. Aí eles fizeram uma intervenção. A intervenção era eles saírem dos barracos, das casas, que eles dormiam muito ruins, né? Com bastante umidade. E eles fizeram pequenas casas, acho que agora não lembro se é 24 metros, 28 metros, uma casa muito pequena, sabe? E quando eles avaliaram o sono, depois que eles entraram nessas casas muito pequenas, nessas novas habitações, né, um aspecto interessante que eu observou é que as pessoas dormiam melhor. E dormiam melhor porque eles se sentiam mais seguros, né? E a segurança era uma chapa de madeira de 1,5 centímetros. Então não era nada. Né? Mas a expectativa era essa, ela se sentia mais segura do que antes. E conseguia ter um sono melhor. Né? A gente aqui no Brasil, né, a gente tem pessoas que moram em comunidades, em favelas, né, em que a insegurança é permanente. E isso certamente também influencia no sono. E de classe média, média alta, aqui no Brasil, que a gente tem uma disparidade social grande, né, dorme dentro dos condomínios e a segurança, né, particular, ela acaba sendo assegurada e você tendo períodos de sono um pouco melhor. Mas comentar um pouco sobre isso, então, de cultura e sono, eu acho que falar em segurança e sono, cultura e sono, eu acho que talvez isso expresse, eu vou falar na perspectiva do Brasil, né, que é diferente de Portugal, eu acho que expressa a desigualdade social. Né, Olha, eu ia interromper-te exatamente para aproveitar isso que tu falavas na segurança. Claro que volto a insistir, isto não deixa de ser filosófico, porque não há aquilo que nós hoje insistimos em
em determinar como importante a evidência científica, mas parece-me bastante razoável pensar que dentro dessas capacidades neuropsiquiátricas que nós temos e nós desenvolvemos, neurocognitivas, digamos assim, que nós desenvolvemos para assegurarmos de que estamos tranquilos, de que estamos protegidos, ou seja, para nos garantir a segurança, também é provável que, com aspectos menos diretos, por exemplo, falta de segurança em diferentes situações geográficas, por exemplo, a questão do Brasil, o crime, o acesso a armas, o Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, em comparação com a Europa, com os europeus, é provável que isto também determine, mesmo as pessoas tendo a salvaguarda das casas, do conforto, etc., não deixam de viver numa insegurança relativa. E isso provavelmente contamina o ideal do sono. E provavelmente isso reflete, eu não conheço estudos que tenham incidido sobre este aspecto, mas é razoável pensarmos que isso pode ser importante. E depois uma outra perspectiva, quando tu focavas, e essa transição que houve para as pessoas dormirem dentro de casas, etc., é curioso que, apesar de dormirem melhor e de na generalidade as pessoas assumirem que dormem melhor e mais confortáveis, é interessante que depois deste tempo todo nós continuamos a despertar. E isso causa, isto já num outro domínio, eu não quero criar confusões, já num outro domínio, mas isto para chamar a atenção de um comportamento que também está ligado à segurança e que provavelmente se relacionava com a necessidade que o nosso cérebro tem de X em X tempo, garantir que o terreno está tranquilo. E então, mas isto pode condicionar patologia, na medida em que as pessoas podem muitas vezes acordar e como estão convencidas de que o sono tem que ser tido num período único e tem que ser tido de uma forma imutável, que não é, nós sabemos, é individual, é variável de acordo com tantas coisas, mais a cultura, e com tantos dados intrínsecos ao país, à geografia, à cultura, à temperatura, a tantas coisas. O facto de acordar, ou seja, o facto que eu quero fazer aqui é uma luz a que o facto de ter algumas nuances que podem ser de origem cultural, é necessário que os clínicos e que quem trata do sono destas pessoas tenha atenção a isto e saiba que isto existe, que estas nuances existem. Porque senão a pessoa que se queixa é de uma insónia que não existe de facto. Quer dizer, desde que ela durma de seguida, não é? Mas, por outro lado, pode trazer-lhe preocupação porque não dorme como a outra pessoa que dorme continuamente e não acorda à meia da noite. E isso pode constituir um problema se nós não contextualizarmos isto culturalmente e integrado nestas questões, não é? Né? E interessante você comentar isso, né? Aí a gente vem para a contemporaneidade, né? Como é que a nossa vida funciona hoje, né? E eu acho que você tocou no assunto e eu tenho observado algumas pessoas que tem um desejo em que o sono ele seja num período único e contínuo como um grande bloco, né? Sem despertares. Né? E isso acaba sendo um desejo de boa parte da população, em que o sono ele é quase um momento de pausa, né? do existir quase, e busca, né? E se move, né? Muitas vezes até mesmo com medicação, nessa busca pela medicação, para tentar esse período de sono sem nenhum despertar. Né? E isso, né? Eu acho que vai muito ao encontro assim, da gente tentar ganhar eficiência. Né? Que é a contemporaneidade agora, a gente pensando agora em modo de produção, né? E a gente falando que a gente tentando ser eficiente a todo momento, né? A todo momento a gente tentar melhorar a produtividade, né? Seja a produtividade acadêmica, a produtividade laboral, né? Estar junto com a família, aumentar a produtividade, ganhar eficiência. As pessoas acabam interpretando que o sono, né? Ele ganha eficiência quando ele não tem despertar, né? Quando ele é contínuo, né? Acaba idealizando isso, né? E isso daquilo que você estava comentando muito bem agora, né? De algo que talvez não exista, né? O sono ele é despertar. A gente acorda durante a noite, né? A gente desperta. E isso é natural. Isso é aquilo que eu falo com os pacientes algumas vezes. Se
Se você acorda algumas vezes à noite, acorda, olha para a janela, volta a dormir, acorda, olha para o parceiro, volta. Isso indica saúde, né? Não é saúde você sem nenhum despertar. Isso indica para mim que tem algo de estranho. Mas você ter alguns despertares à noite, conscientes, retornar para o sono, para mim indica um sono com saúde. E isso, ao contrário, pensa, né, dessa eficiência do sono, né, que a gente... Ou além, numa perspectiva também histórica, é curioso, e eu estou aqui a ser criativo também nesta análise, mas é curioso que nós sabemos que, por exemplo, depois a Revolução Industrial trouxe uma mudança extraordinária aos hábitos, às necessidades, inclusivamente com algumas contaminações prejudiciais, como o trabalho por turnos. E talvez, como a Revolução Industrial, e aí sem sombra de dúvidas, nos determinou um menor tempo de sono, porque tínhamos que ser mais produtivos, entramos no mundo capitalista, entramos numa necessidade extraordinária que contamina o período moderno. Talvez aí o mundo, como se habituou a dormir menos, o período de sono único, na verdade, traduzia o déficit de sono, ou seja, a necessidade de, perante a privação de sono que existiu a partir desse momento, grande parte das pessoas dormiam num período único. E é curioso como isto pode resultar na imagem de um sono saudável, quando na verdade era um sono em déficit, que resultava a necessidade homeostática do sono pesar-se sobretudo à noite, quando se tinha oportunidade. Mas depois também é interessante como isto varia, o entendimento destas coisas varia também de acordo com as culturas e de acordo com a geografia. Por exemplo, os chineses têm um hábito interessante, que é eles, a sesta, que nós sabemos e atribuímos muito aos países ocidentais, nomeadamente aos países mediterrâneos, Espanha em particular, e depois há uns hábitos também semelhantes na Patagónia. Nós achávamos que isto tinha a ver com a temperatura e, portanto, achávamos que era um mecanismo biológico que guiava isto. Hoje acreditamos que tem aqui uma componente biológica, provavelmente, mas tem muito de cultural, porque a Patagónia e Espanha, por exemplo, são inversos em muitos valores e, na realidade, têm o mesmo hábito. E os chineses, por exemplo, e eu não sabia, soube isto recentemente, têm um hábito de, depois do almoço, ou em momentos diversos durante a tarde, chegarem a qualquer local e deitarem-se e dormirem. E, portanto, aquilo que é a cesta, eventualmente com alguma contaminação cultural também dos hábitos específicos, é um hábito e que nós sabemos hoje, o sono da cesta não é exatamente igual ao sono noturno, e, por outro lado, tem inúmeras vantagens. E não traduz mal ou bem, é individual, depende de vários aspectos, mas é interessante como estes hábitos se determinam, e quando nós dizemos é saudável fazer uma cesta, nós temos grande parte da população que não faz cesta nenhuma, ou pelo menos na generalidade das culturas, não é? E, portanto, observar que países tão distintos, com condições geofísicas tão distintas, mas que adquiriram o mesmo comportamento, deixa-nos pelo menos interpretar de que de alguma forma o nosso cérebro lhes foi pedir isso. Portanto, tendo a possibilidade e tendo essas culturas que possibilitam, não é? Quer dizer, aqui no Brasil ninguém chega, por exemplo, eu li uma notícia em que os funcionários de uma casa de imobiliário, de móveis na China, que os funcionários se deitam à hora do almoço, se deitam nos sofás, num local qualquer onde podem. Isso não é um hábito admissível na Europa ou no Brasil, acredito, não é? Mas é incrível como estas coisas funcionam, não é? E é interessante você falando isso a respeito do cochilo, né, da siesta, é que possivelmente, né, seja aqui no interior da Argentina, na Espanha, agora na China, eu também não sabia da China, o quanto daí se dá valor é um valor positivo você cochilar, ou pelo menos não é um valor negativo, né? Se aqui, né, talvez no Brasil, em boa parte do Brasil, você falar que você cochila diariamente, isso é visto assim como, olha, uma pessoa meio, talvez não trabalhe muito, talvez seja até meio preguiçosa, é um desvalor, né? Nessas culturas possivelmente é um valor positivo, o que daí
se associa muito daí com questão de saúde, ou com o valor à saúde. Então, possivelmente, seja, né, essas culturas, ela entendem o sono como um fator, eu acredito, né, como um fator fundamental na manutenção da saúde. E daí uma posição inversa, né, e também oriental também, são dos japoneses, né, não sei, interessante porque, enfim, o Japão participou da Segunda Guerra Mundial, foi derrotado, depois teve todo aquele investimento americano e mudança toda uma intensificação, né, da industrialização do Japão, e com isso a sociedade japonesa, ela até hoje ela valoriza muito o trabalho, não é pouco, ela valoriza muito. Eles têm semanas bastante corridas, poucos repousos durante o ano, comparativamente com o Brasil, o número de feriados, o dia que não se trabalha é próximo de 25%. O nosso é 3 vezes mais, praticamente, comparando com os japoneses, né? Então, se valoriza demais o trabalho. E se valoriza tanto que eles reduzem, eles vivem numa situação, muitas vezes, de privação de sono. E deles tem um comportamento que chama inemuri, o termo, depois você pode procurar, inemuri, e que daí praticamente são ataques de sono em ambientes públicos, né? Então, seja na escola, seja no transporte, seja mesmo no trabalho, em que chega um momento que a pessoa ela se põe a dormir dos outros. E isso, a pessoa que, quando acontece isso é respeitado, né? Se acredita que aquela pessoa que está tendo esse nemuri é porque ela trabalha muito, porque ela já... Tanto que esse momento ela pode dar um pequeno cochilo. Contraste de posições, não é? Pode dar um cochilinho, porque daqui a pouco tem que voltar a produzir, tem que voltar a trabalhar, porque é isso que importa. Né? Então, chega a esse extremo, né, de desvalorizar o sono e valorizar um cochilo, né? Um cochilo curto, né, como um respeito de uma pessoa que trabalha muito. Né? E vê bem com aquilo que tu dizes, com aquilo que tu estás a dizer, vê bem aquilo que contrasta a percepção do outro, ou seja, num contexto cultural, como por exemplo Europa, Brasil, né? Se dorme é porque está sem fazer nada, é porque não quer trabalhar, é porque não é. No outro, se dorme, a sesta, é porque trabalha muito. E imagina agora a importância que isto tem numa perspectiva daquilo que podemos chamar de medicina transcultural, a importância que isto tem na percepção médica da sonolência ou da necessidade de dormir. E aquilo que representa de risco não entender estes fenómenos. Por exemplo, no diagnóstico de hipersónias. Ou seja, o que nós sabemos, e eu evoquei aqui as hipersónias, porque tem um atraso, a narcolepsia tem um atraso diagnóstico de 10 anos, 12 anos, 15 anos às vezes, exatamente porquê? Porque os sinais são muito subtis, muitas vezes, a sonolência desvaloriza-se frequentemente, e isto pode ser um dos motivos pelo qual em diferentes sociedades a questão é interpretada de diferentes maneiras e o atraso diagnóstico pode surgir. Portanto, eu penso que isso é muito interessante. E a própria sonolência, mesmo fora do domínio da narcolepsia, não é? Portanto, eu ontem falava com uns colegas de uma associação de narcolepsia e hipersónias e provocava dizendo assim, qual é a definição de dormir bem ou de doença do sono? Nós hoje assumimos que somos uma sociedade privada de sono, a sonolência é patológica. Nós podemos aprender muito com os animais também, e de certa forma é uma cultura diferente, é uma cultura interespécie, digamos assim, mas não deixa de ser curioso, por exemplo, pensarmos que nós sabemos, por exemplo, que os koalas dormem 17 a 20 horas em 24 horas do dia. Então vamos lhes dizer a eles que estão doentes, estão com hipersónias e eles vivem, é errado viverem, quer dizer, eles não fazem mais nada se não dormir. Eles praticamente não fazem mais nada se não dormir e comer. Portanto, claro que não posso ser fundamentalista e nós temos uma estrutura e vamos adaptando e a neuroplasticidade de tudo, mas também do sono, também pode ser evocada aqui, mas a verdade é que nós habituámos a conceitos muito dogmáticos e somos pouco flexíveis, mesmo quando nós aceitamos nas escolas e nas faculdades que temos que ver a pessoa como uma pessoa e no seu ambiente e no seu contexto, nós na prática fazemos pouco isso. Nós seguimos regras e seguimos regras que muitas vezes nem sabemos exatamente o que elas representam e se representam aquilo que é o que deve ser.
E eu provoquei isto com os koalas exatamente porque aquele que é o domínio que nós estamos a falar, o transcultural, é muito importante nesse domínio. Nós temos, por exemplo, vocês no Brasil têm aqui um conjunto de populações enorme, desde os indígenas com algum cariz mais moderno, outros que vivem isolados, têm populações negras, populações mais caucasianas, têm misturas asiáticas, americanas, frontes, quer dizer, não só do ponto de vista genético, têm necessidades específicas, como do ponto de vista da aprendizagem ao longo dos anos, de hábitos e de culturas, têm conceitos distintos. E, na realidade, quando vão ao hospital ou quando vão ao médico do sono, só têm um olho clínico. E isto muitas vezes só, né? contamina. É importante ter essa... É boa essa reflexão sua, né? É a gente tendo um padrão de referência, quando, na verdade, a gente tem uma diversidade tão grande. Né? A gente fala bastante de diversidade, diversos de comportamento, seja na sexualidade, em diversas áreas, né? Mas ela também acontece se expressa no sono, né? Sabe? Seja na quantidade do sono, seja no seu cronotipo, né? Seja na distribuição da sonolência ao longo do dia. E eu acho que é interessante, né? A gente acaba desviando um pouquinho, mas eu acho que esse papo é bem importante para a gente como profissional da saúde e especificamente nós três que atuamos em sono, né? De nós estarmos atentos a essa diversidade e respeitar essa diversidade, né? Para que a gente não patologie, enfim, não crie doença numa pessoa que não tenha. Absolutamente, absolutamente. Porque olá, não tenhas dúvida, eu espero não chocar ninguém, mas eu acredito muito nisto. Eu também não conheço nenhum estudo disto, mas eu acredito que nós, clínicos, independentemente da especialidade, quem se dedica a uma certa área, muitas vezes cria doenças que não existem. Nós contaminamos o paciente com créditos, com valores e com doenças efetivas rotuladas, diagnósticos, etiologias, etc., que não existem. Olha, estou a lembrar-me agora, sai do escopo, mas, por exemplo, estou-me a lembrar agora da palavra bruxismo, que é uma palavra terrível, uma palavra horrível, para quem ouve e quem não sabe nada sobre isto, bruxismo, ou outras coisas que esquisitas, mas quer dizer, nós muitas vezes rotulamos coisas e atribuímos ao paciente uma carga de stress e uma carga de preocupação que aí sim vamos gerar muitas vezes insónias e gerar por outras razões que não aquilo que o paciente nos trouxe. Mas eu ia propor talvez falarmos aqui numa outra questão, que era, não sei se ias dizer alguma coisa mais. Não, continue aí, por favor. Eu ia dizer, ia avançar, agora pensei também que era interessante. Nós sabemos, como eu disse há pouco, que o dormir é inevitável. Todos nós, por mais que tentemos não negar o sono, nós temos que dormir, com tempos distintos, com condições distintas, com aprimorações diversas, mas a forma como dormimos é de facto aprendida. E a forma como se dorme, quando eu digo a forma, é os locais onde se dorme, a roupa com que dormimos, por exemplo, tudo isto implica, por exemplo, uma das coisas que eu noto quando venho ao Brasil e que me incomoda um pouco, na verdade, é que na maior parte dos hotéis em que fico, por exemplo, o som tem muito pouco, vocês têm muito pouco isolamento ao som. E nas casas, não é? Eu não sei, ou então é a cidade as cidades que são muito barulhentas, eu não sei exatamente o que é, mas sei que não sei, ou talvez eu esteja em locais com pouca atenção a isso, talvez seja um erro meu e talvez seja uma confusão. Mas eu não. E depois a Clara, muitos, por exemplo, eu noto muitos hotéis, muitas casas, tem até, eu não sei se isto é extensível a todo o Brasil, mas tem até só uma metade da janela, como é que se chama? Tem exposição ao ruído, quer dizer, mas no entanto isso parece não incomodar os habitantes, não é? Os habitantes locais. Portanto, isto há um lado. É muito curioso, né? A construção civil daqui é diferente mesmo, comparar. Um dos motivos seja a temperatura, porque como o Brasil é muito mais quente, né, a gente acaba tendo as aberturas com um vidro só,
né? Ou de vez em quando, no máximo. E quando a gente vai para situações, né, em que a amplitude térmica é maior, mais frio, a gente costuma ter aberturas ou as janelas, né, tem muito mais planos, podemos dizer assim, e acaba trazendo isolamento acústico, né? Então, eu acho que isso é um fator. Mas Mas a não gente deixa de realmente ser não... interessante, não deixa de ser interessante, provocando aqui também, e talvez a um nível biológico, não, claro que é uma fantasia, mas não deixa de ser interessante provocar. Estamos a falar de dois contextos essenciais na fisiologia do sono. A temperatura, que regula automaticamente, ou que é regulada também pela melatonina, não é? Portanto, a temperatura deve baixar quando nós... E, portanto, isso talvez servirá ao propósito de dormir com a janela aberta, à procura de atingirmos a temperatura ideal para dormirmos. No entanto, com a escolha que se faz, ou seja, escolher-se a temperatura agradável em detrimento do ruído agradável, talvez seja uma sinalização de que o nosso cérebro estava realmente preparado para acordar com os ruídos à meia da noite e voltar a dormir. E, portanto, as pessoas que estão habituadas a ser menos incapacitante tolerar o ruído perante as alterações de temperatura. É interessante pensar sobre isto, porque é mais um dos fenómenos que nós na Europa, por exemplo, não temos isso. Nós não temos, não há casas sem janelas, até por causa da temperatura, de facto, pelo frio, pela conservação de temperatura, e creio que aprendemos também a dormir em maior silêncio. Exatamente por isso. Sem dúvida. E isso E nós somos mais barulhentos mesmo, viu? Nossas cidades são mais barulhentas, sem dúvida nenhuma. Isso também não dá para... No entanto, também outra coisa interessante que tem a ver com isto é a forma como dormimos. Vocês, eu acho que aqui no Brasil, bom, aqui porque eu neste momento estou no Brasil, mas no Brasil, por exemplo, não há o hábito de dormir nu. Na Europa, cada vez mais pessoas dormem nuas. E, portanto, é incrível, apesar de ter sido na Europa que se começou a dormir vestido. As camisolas, até os altos vestidos que os homens também usavam, não era? À noite, nos ingleses, etc. E, portanto, é interessante. E, curiosamente, eu não sei qual é a explicação, esta moda de dormir nu começou no Reino Unido, que é um país frio, é um país cinzento, frio, portanto... Não sei qual era a lógica, mas parece que tem benefícios enormes. Parece que tem benefícios enormes para vários componentes, para vários componentes da saúde. E para o sono, provavelmente. Eu pessoalmente não gosto de dormir embrulhado e com as coisas a rodar-me. Eu não, por exemplo, portanto, acredito que tenha alguns benefícios, mas mais uma vez é um fenómeno. Quando muitas vezes, claro que na roupa as pessoas não fazem muitas conjecturas, mas voltando à questão do interesse clínico que tem saber da cultura, é muito frequente o médico de clínica geral, o médico não especialista em sono, ser dogmático em relação a regras que foram as tais instituídas nos livros. E, portanto, dizer se a pessoa dorme mal e se ela dorme 7 horas ou 7 horas e meia, você dorme pouco, tem que dormir 8 horas ou 9 horas, não é? E podemos, mais uma vez, criar-lhe aqui um problema, porque se a pessoa individualmente não necessitar desse tempo de sono, e nós sabemos também hoje que não é provavelmente tanto o tempo de sono que está privado, mas a forma como dormimos é pior, e isto foi mostrado em populações indígenas também há uns anos por um cientista famoso, quer eu, quer o Alan gostamos, que é o Jerome Spiegel. Ele demonstrou que três populações distintas no mundo, em condições geofísicas diferentes, quer relacionadas com a temperatura, quer a geografia, etc., dormiam cerca de 7 horas, 7 horas e pouco. 7 horas e pouco. E nós, muito frequentemente, dizemos que a nossa população está toda privada de sono, quando dorme as mesmas 7 horas ou um pouco mais. E estas populações tinham boa condição física, tinham inexistência de problemas de saúde, pelo menos mais do que as populações controlam, e mais. E não dormiam quando o sol se apagava, como nós costumamos defender que faziam os nossos avós. Não, estes andam pelas atividades culturais, pelas atividades de convívio, etc., deitam-se 2 horas ou 2 horas e tal depois do sol se colocar, e mantêm um padrão de saúde melhor
do que a população que hoje nós consideramos estar privada de sono. Ou seja, provavelmente não é esse o motivo. O motivo é a forma como nós dormimos e a forma como dominamos este problema e como interrelacionamos o sono com outras questões, estar alterada e estar mal compreendida. E interessante, assim, né? Colocando dessa maneira, na contemporaneidade, a gente observa que tem povos isolados que dormem dessa maneira, né? Ao ar livre, né? De maneiras muito diferentes, que não tem cama, vão dormir igual aqui no Brasil, os povos originários vão dormir em redes, né? Vão dormir junto com várias pessoas, então eles vão estar lá numa oca e vão ter lá 30, 40, 50, 60 pessoas, é diferente da gente que vai estar num quarto sozinho ou de vez em quando com o casal, né? E apesar disso, o sono ele é imperioso, ele se coloca e ele exerce suas funções, então mostrando como o sono ele é diverso, o quanto ele se adapta, né, a diversas situações, né? Você comentando ali em relação à exposição da luz, né, do estudo de German, eles vão dormir e eles acordam depois que o sol nasce. Eu achava, né, a gente falava antes que, olha, eles acordam antes do sol nascer que nada, o sol nasce depois de uma hora que eles vão acordar mesmo. Então, o que é muito parecido com a gente. Então, o quanto o sono ele também ele é diverso e se adapta. Isso em diferentes culturas que a gente está comentando, mas eu vou dar um exemplo meu, que você estava falando e eu lembrando. Quando eu era 20 anos atrás, eu saí aqui do Brasil e acabei cruzando de bicicleta, fui até o Pacífico de bicicleta, cruzei os Andes, tudo. E nesse passeio de bicicleta, eu dormia em saco de dormir, né, no isolante térmico, e dormi muito bem, né, durante toda a viagem. E eu me recordo quando eu voltei para o Brasil, e daí eu encontrei com a minha cama, eu olhava para a minha cama e falei, não consigo dormir mais na cama. Né? E daí eu dormia no chão. Né? Eu dormia no chão e me sentia muito bem. Falei, nunca mais vou dormir na cama, porque eu não preciso da cama, tão simples dormir aqui no isolante térmico, enfim, naquela borrachinha fininha ali. E hoje ainda faz isso? E hoje ainda faz isso? Não, acabei voltando para a cama, né? Mas é para comentar como a gente se adapta, né? Como mesmo, né, independente, né, se eu estou numa cultura ou não, a gente consegue ter o sono, ele de novo, ele tem essa possibilidade de mudar a nossa necessidade. Mas né? isso também nos leva para outra reflexão, isso que tu disseste, e nós sabemos que, obviamente, a atividade física, por exemplo, e a necessidade homeostática de sono que está aumentada em quem pratica mais atividade física, em quem tem mais desgaste energético, tu provavelmente nessa viagem, assim como os agricultores na China e nos países em que trabalham mais à custa de um esforço braçal e de um esforço energético, provavelmente isso também explica alguma diminuição da necessidade de conforto, porque a necessidade de sono é tal, não sei se isto pode justificar de alguma forma também algumas, mas também é interessante, e isto também tem que ser refletido também. E eu penso que é de facto interessante, porque nós sabemos que há populações, por exemplo, as populações mais nobres, as populações com maior status social, que porventura também são aquelas que apresentam mais queixas de sono, são aquelas que menos trabalham do ponto de vista de desgaste energético, de desgaste físico. E, portanto, isto também talvez explique esta incursão da cultura na medicina e na ciência terapêutica, digamos assim. Não é? Porque acho que isto é uma coisa muito interessante, de facto, e deveria constituir uma base de exploração quando se estuda e na academia, quando se tece sobre isso. Inclusive, há alguns estudos com grupos de controle que tivessem a cultura como centro de interesse, era talvez uma coisa eu me lembrei a respeito disso. Tem um trabalho antigo, feito, foi nos Estados Unidos, em que ele pegou, enfim, pessoas como nós aqui, né, e colocou um campo. E lá eles colocaram algumas, como se fossem casebres, na verdade, um local para a pessoa dormir, tinha pele, enfim, tentaram simular uma condição pré-histórica de vida, né, e observar o comportamento de sono, né, hora de início de sono, hora de despertar, tempo total de sono, avaliado, tudo isso avaliado por actígrafo, daí, a estimativa foi a actigrafia. Né? E durante alguns, eu não lembro se era 2, não era um período longo, era poucas semanas, provavelmente. Avaliava a pessoa antes e depois.
né? E antes, né, na situação contemporânea, com tudo isso que a gente dorme, com ar-condicionado, todas essas coisas, e depois lá na condição pré-histórica, né? Na verdade, não era igual, né? Porque eles não precisavam buscar comida, porque tinha comida, mas simulava um pouco. E a surpresa, de novo, e fala isso com isso que a gente está falando, é que as pessoas dormiam bem, né? Apesar de não ter o colchão de mola, apesar de não ter enfim, de estar exposto ao ambiente, aos insetos, à luz, a tudo aquilo, as pessoas também conseguiam ter um sono naquela população ali de qualidade, né? Então, e hoje a gente observa hoje que muitas vezes dentro dessa complexidade que é viver hoje, em que é do número de objetos que a gente associa com sono, né? Então, cada vez mais você tem que ter, enfim, um cheiro tal, uma luz não sei o quê, uma leitura não sei o quê, sabe? Então você vai tornando um ritual de sono, ao invés de ser algo bastante natural e, enfim, corriqueiro, um ritual complexo, né? E que muitas vezes essa complexidade talvez levando a mesmo, né? Ou até mesmo reforçando, né? Um insônia, dizer assim, Olá, dessa situação. eu acho que é interessante também isso que tu falaste agora e na associação, na questão da associação e do hábito que nós temos de associar coisas ao sono, para transferir aqui um pouco só nos últimos momentos, penso, temos cerca de 10 minutos, para transferir aqui para a população pediátrica, porque na população pediátrica existe esse problema, o enraizamento de hábitos e de associações negativas que muitas vezes constituem o principal problema de insónia na população pediátrica, que é a associação. E é interessante porque temos um aspecto cultural aqui também integrado, que é o aspecto da transmissão de pais para filhos. E a transmissão de conceitos e de hábitos, nós sabemos que os pais são muito permissivos. Eu, por exemplo, o meu grupo publicou um artigo há cerca de 10 anos já, em que nós estudamos o sono de irmãos mais velhos e irmãos mais novos, com diferenças de idade de cerca de 4 anos, com necessidades de sono numa fasquia etária em que as necessidades eram diferentes, cerca de 1 hora, pelo menos, em média. E na realidade nós percebemos que os irmãos mais novos iam para a cama à hora dos irmãos mais velhos. E mais, os irmãos mais velhos já iam para a cama tarde demais. Ou seja, os irmãos mais novos, que necessitavam de cerca de mais 1 hora para dormir do que os mais velhos, iam com um atraso substancial em relação ao ideal da hora de início de sono, e isto parece traduzir uma permissividade dos pais. Porquê? Porque aquilo que nós interpretamos foi que os pais, muitas vezes, o irmão mais velho, como já pode deitar um pouco mais tarde, o irmão mais novo pedia, deixa lá eu ficar até ao mano ir para a cama, mas tá bom, pronto, então tá bom. E então a ignorância, no sentido de não saberem desta informação, em relação às necessidades individuais, e a contaminação, mais uma vez, cultural, porque a cultura pode ser entendida como uma coisa que é normal e é plástica e é adaptável, mas também pode ser uma questão contaminante, no sentido prejudicial do termo. E, portanto, esta transmissão de cultura de pais a filhos vai provavelmente contribuir para um mau sono, para um mau hábito, para uma permissividade também, e para um desconcerto na regra de sono. Miguel, eu fico imaginando, né, essa população que você estudou há 10 anos atrás, como é que está hoje. Né? Se fosse aqui no Brasil, seria melhor. Né? Porque nesses 10 anos, né, dentro dos objetos que a gente levou para o quarto, a gente levou o celular. Né? E aí eu acho que aquilo que era 1 hora virou 2 horas, 3 horas, né, de aumento, enfim, de aumento de vigília. Você comentou, né? Deve ter piorado um pouco assim, né? E daquilo que é só uma outra reflexão, né? Quando a gente olha lá, né, de repente na pré-história, o homem se relacionava com o mundo e se relacionava com objetos. E lá ele talvez tinha só pedra lascada com o que ele vivia, né? Mas eu duvido, né, que o homem da pedra lascada ele se relacionava tanto com o objeto como a gente se relaciona hoje com o celular. Né? E uma relação íntima, né? A gente leva o celular, só não leva ainda durante o banho, né? Mas eu acho que daqui a pouco vão desenvolver um que é a prova d'água total,
Mas a gente usa isso já existe. Tem, Já existe. E é incrível que também, saindo um pouco, aproveitando uma coisa que eu achei, até o ano passado eu achava que era impossível, sinceramente, porque não tinha debruçado sobre isso. Mas é incrível de que, e eu penso que isto serve também para dar aqui um mote final, uma reflexão final a isto que nós falamos, e independentemente das culturas, o sono é absolutamente indispensável, é inegável isso, e por isso é que nós estamos aqui todos na Semana do Sono, mais uma vez a falar e a tentar difundir esta questão. É incrível que quando o sono tem que surge independentemente do risco que possa estar associado. E o Alain começou por falar, quando falámos na pré-história, e falámos também nós na questão do risco dos predadores, e mesmo assim era um sono inevitável. Imaginem que, e vocês têm talvez a mesma experiência que eu no ano passado, entre o ano passado e este ano, já tive 5 pacientes que adormeceram em cima da moto, que eu achei que era impossível pelo ar, pelos fatores distrativos, pelos fatores estimulantes, eu achei que era impossível. Adormeceram, tiveram acidentes. Eu nunca me tinha acontecido até o ano passado. Nunca me tinha, quer dizer, nos acidentes de automóvel temos essa evidência, como é óbvio, e está quentinho, sobretudo na Europa, está quentinho, está confortável, quando está frio lá fora, as pessoas estão com privação de sono. Agora, em cima de uma moto, a necessidade de nós termos a própria percepção ativada, a autonomia, o sistema nervoso autónomo, mesmo assim, quando o sono tem que vir, vem. E isso custar à nossa história inscrita nos genes ou inscrita nos hábitos que fomos adquirindo, custar à sociedade que quer manter pessoas produtivas e numa perspectiva capitalista, em detrimento de valorizar a saúde, sobretudo a valorização de um tempo que nós gastamos 1/3 da vida, custar nós dormimos, e portanto realmente o sono pode ser perigoso, mas mais perigoso é não cuidar dele. Pode ser perigoso nessas circunstâncias, mas porque é absolutamente necessário. E eu acho que temos que continuar a olhar nessa perspectiva, claro que integrando a cultura, integrando as diferentes realidades. Sim, Alan, diz. Vou precisar interrompê-los. Nós estamos assim, em cima da hora, é tanta coisa para vocês abordarem. Não, estou só pensando aqui. Então vai lá, Milena. Eu tinha até perguntas para fazer para vocês, mas não estava tão boa a conversa que acabei não fazendo. Acho que na próxima Semana do Sono eu vou fazer uma outra proposta. Nós vamos fazer parte 1, parte 2, parte 3, porque não dá, não tem como não acaba. É uma cadência de informações que vem que não tem jeito, né? É uma cascata. Então, nós vamos ter que fazer assim na próxima, porque ia perguntar tanta coisa para vocês. Queria que o Alan falasse da experiência com o povo indígena, queria perguntar também do valor do sono na nossa cultura contemporânea ocidental, tanta coisa. Vocês vão além, muito além do que acho que todo mundo que está aqui esperava. Até a questão que você comentou, doutor Miguel, referente aos acidentes, será que esses acidentes de moto provavelmente é um paciente com narcolepsia não diagnosticado, já que o diagnóstico demora muito para ser realizado? Será que pode ser isso? Então, a gente vê como que tantas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? E a importância e a importância desses pacientes, todos nós, terem um atendimento especializado, que é o direito deles, né? E acho que é muita coisa para ser repensada, mas a medicina do sono tem evoluído muito, e tendo profissionais como vocês, meu Deus. Olha, e outra coisa, eu sugiro que os dois escrevam um livro sobre esse assunto, sobre o assunto que está pendente daquela outra webinar anterior, e que, quem sabe, ele seja lançado numa outra Semana do Sono, num congresso brasileiro. Mas nós vamos precisar, acho que, encerrar por causa do adiantado da hora. Então, para encerrar,
que eu gostaria que os dois fizessem? Fizessem uma breve consideração final para que todos que estão assistindo que finalize com a consideração final de vocês, e depois eu vou fazer um agradecimento final aos dois e a ABS, mas já vou fazer o agradecimento aos dois. Agradeço muito o aceite ao convite de estarem aqui, tá? Eu e o doutor Alan somos da Regional Interior de São Paulo, o doutor Alan é o diretor da Regional, doutor Miguel é o nosso convidado internacional, mas tem muito pezinho aqui no Brasil, ele gosta muito do nosso Brasil, ele ama o nosso Brasil, então agradeço muito aos dois, agradeço também a ABS, né, essa oportunidade de estarmos difundindo a importância do sono. O sono é essencial para a saúde, e a todos que estão nos assistindo. E nós vamos finalizar, então, com as considerações dos dois. E na próxima, a seguir cenas dos próximos capítulos, que estão por vir com os dois. Não, eu penso que talvez, olha, sabendo eu também que nós, e reconhecendo que nós falamos e temos estas ideias e somos criativos e gostamos de trabalhar, mas obviamente as limitações do tempo e talvez das culturas também nos diminuam as possibilidades, mas eu penso que talvez esse fosse um aspecto importante, e eu também gostaria, e eventualmente é uma coisa que eu e o Alan podemos fazer um dia, é juntar isto, porque há falta de conhecimento neste domínio, sendo que o sono está amplamente divulgado e está cada vez mais rico neste aspecto, e no intercruzamento dos aspectos culturais com os aspectos clínicos, inclusive no implicações que isto tem, há muito pouco escrito. Eu penso que talvez fosse uma coisa que pudéssemos fazer, não é? Não, olha, é isso mesmo, Miguel. Então, acho que a ideia da Milene é ótima, né? A gente pensar o sono e cultura, enfim, está tudo junto, né? Se o sono é vida, o sono é vida, o sono é cultura, o sono permeia a nossa existência. Então, essencialmente é isso. Agradecer a Milene por mais uma oportunidade de um bate-papo delicioso, né? E sempre muito instigante, desafiador, eu adoro. Espero um dia eu e o Miguel a gente poder tomar um vinho português assim e não ter hora para acabar. Daí eu quero estar presente. Conversando. E aí... Eu quero estar presente tá bom, com os dois, tá? Então, acho que nós muito obrigado a todos. Tá, nós vamos finalizar, então, né? E, de novo, agradecer a todos que estão participando, a ABS, e de modo especial a vocês. E que todos tenham uma excelente tarde e que tenham uma noite com lindos sonhos. Esse é o nosso desejo. E um sono saudável. Tchau.